Posso começar? Bom, meu nome é Marina Lara, sou primeira aprendedora da 13ª Região Tradicionalista e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de um modo geral sobre a pesquisa que eu fiz sobre esse tema. Por ser uma pesquisa muito ampla e muito gostosa de se fazer, não tinha como eu não falar um pouquinho de cada aspecto que foi separado para a categoria adulta. Bom, então os festejos juninos, eles iniciam muito antes, né, não necessariamente com o cristianismo, vem de uma tradição grega e romana, onde era uma festa em homenagem aos deuses da colheita, certo? Também marca a data do solstício de inverno, o dia 24, desculpe. O início do inverno marca o dia do solstício de inverno. O que acontece nesse dia? Nesse dia, o Sol está a maior distância entre a linha do Equador, a maior distância angular entre a linha do Equador. E essa distância marca a noite mais longa e o dia mais curto, que é a passagem da estação. Bom, isso dá início ao ciclo dos festejos juninos. O que, com o advento do cristianismo, essa crença em relação aos deuses da colheita acabou e foi convertido, de certo modo, em relação aos santos no mês de junho. E aí seria o São Pedro, Santo Antônio, São João e São Paulo, certo? Para o Brasil e no Rio Grande do Sul, eles vieram trazidos pelos portugueses. E aí nós temos a nossa cultura da festa junina, que é em cada região do nosso país, ele é caracterizado de uma maneira diferente, e no Rio Grande do Sul não seria diferente, né? Nós também temos as nossas próprias características. Bom, como vocês podem ver, eu escolhi falar sobre a culinária. E o que marca essa questão da culinária dos festejos juninos no Rio Grande do Sul? Por ter a relação com a comemoração à colheita, todos os pratos, a sua maioria, são os ingredientes que compõem essas receitas são advindos da colheita dessa época do ano. Então, por isso, a batata doce, o doce de abóbora, o amendoim, o milho em suas mais derivadas formas, através da farinha de milho, no bolo de milho, a canjica, a pipoca, o arroz de leite, enfim, todos esses ingredientes advindos da terra, da colheita. Hoje, eu vou fazer para vocês um pé de moleque. Por que eu escolhi fazer essa receita? Tem uma ajudante que está dando ponto ali, deixa eu dar uma olhadinha. Isso. É uma receita tradicional, é um prato que todo mundo, quando lembra de festa junina, pensa no pé de moleque, né? E ela é uma receita bem simples. Vocês podem se aproximar? Deixa eu pegar aqui. Então, a receita é a seguinte. Para cada medida de açúcar, a metade é de água. E a mesma quantidade de açúcar é a quantidade de amendoim. Se coloca no fogo a água com açúcar. Então, no caso aqui, eu usei 1 xícara de água para 2 de açúcar. E aí vai diluindo, fazendo uma calda aqui. Quando ela começa a levantar a fervura, como ela está agora, a gente acrescenta o amendoim. Como eu coloquei 2 xícaras de açúcar, eu vou colocar 2 de amendoim também. E aí, agora vem o segredo e a dificuldade de se fazer o pé de moleque, que é muito a questão do ponto. Deixa eu ver como é que tá o fogo. Só aumentar um pouquinho o fogo. Ela vai engrossar, certo? Essa calda vai dar mais consistência. E quando ela começar a desgrudar da panela, é o ponto de tirar o amendoim, tirar o pé de moleque. Você vai tirar na colher e vai colocar numa forma para que ela petrifique o açúcar, né? E aí vai formar a rapadura em si. Além dessa parte da pesquisa, que é a culinária, que eu escolhi fazer na amostra, porque eu sempre gostei de cozinhar e sempre cozinhei com minha mãe, para ajudar a fazer as sobremesas do final de semana, enfim. Então eu escolhi fazer o pé de moleque. No forno tá assando um bolo de milho.
Era esse o cheirinho. É. Deixa eu até pra não queimar, eu não perder, né? Deixa eu ver se... Essa receita também é bem simples, a receita do bolo de milho. Ela vai 2 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de farinha de milho, 1,5 xícaras ou 2, aí depende. Eu não gosto de colocar muito o açúcar, porque senão fica aquela coisa muito doce. Eu coloquei 1,5 xícaras de açúcar nessa receita do bolo de milho, 3/4 de azeite, 1 xícara de leite morno e 3 ovos. Aí mexe tudo, bate a massa. Quando ela já estiver lisa, coloca o fermento, 1 colher de fermento, e aí é só colocar pra assar. Ó, o pé de moleque já tá mais ou menos dando ponto, tá? Acho que eu vou continuar falando a respeito da pesquisa, e aí quando eu estiver dando ponto mesmo, eu já tiro ele. E aí vocês vão conseguir entender o que é o tal do ponto do pé de moleque. Esse é o pé de moleque tradicional, simples, e aí existem as variações, né? Ali vocês podem ver na prateleira, esse daqui ele é feito com leite condensado. Então, ele já dá um outro aspecto para a rapadura. O amendoim também pode ser triturado. E aí, junto lá no cantinho, tem o amendoim triturado com leite lá no canto, tá? Aqui o doce de leite, rapadura de leite. Isso, com amendoim é isso. Ah, e a carapinha, que eu já estava esquecendo, ali embaixo, né? Também com açúcar e o amendoim. Além disso, é muito... Na pesquisa, a pesquisa bibliográfica me chamou muita atenção, porque eu descobri coisas que eu não imaginava que existissem a respeito das festas juninas no Rio Grande do Sul, né? Tinha muitas características que eu não conhecia, e foi através da pesquisa bibliográfica que eu pude conhecer. Em relação a isso, eu lembro que uma citação do Paixão Cortes, num dos livros dele, que ele fala como os CTGs acabam esquecendo de cultuar o ciclo junino. Muitas vezes é feito pouca comemoração ainda, né, porque está sumindo isso do nosso calendário festivo, apenas a comemoração em relação a São João. E o ciclo junino ele é maior do que isso. Dia 13 de junho é comemorado o dia de Santo Antônio, dia 24 São João e 29 São Pedro e São Paulo, né? Outra coisa que muitas vezes nos gera dúvidas e conflitos é a questão das bandeiras de São João. A nossa cultura não são as bandeirinhas coloridas. A nossa cultura em relação a festas juninas são as bandeiras dos santos, como vocês podem ver aqui e ali na estante também. Aqui elas estão simples, que seria só a imagem do santo num pano branco. No caso aqui é papel, né, mas pode ser em pano, né, em tecido. E ali as enfeitadinhas, que geralmente se enfeita com aquilo que se tem em casa, com fitinhas, com resto de tecido, com retalho, né? As enfeitadas. Além disso, há uma crítica também, acho que foi Paixão Cortes, se eu não me engano, em relação a como as escolas cultuam as festas juninas no Rio Grande do Sul. Que muitas vezes é aquela questão de ridicularizar a nossa pilcha e simplesmente enfeitar a bombacha com remendos. Um minuto. Enfeitar a bombacha com remendos, enfim. Tá? Além disso, ele sinaliza a importância de se cultuar de verdade os nossos costumes com as nossas características em relação à festa junina. Eu vou tentar, acho que eu já consigo. Isso, já vou tentar tirar o pé de moleque. Bom, vocês viram que ele já tá com uma outra cor, né? Ele já tá ficando mais clarinho, mais branco. Na verdade, ele tinha que estar desgrudando, quase desgrudando da panela para que eu tirasse e ele não... E ele desse o ponto logo em seguida, ficasse em rapadura direto quando eu tirar. Ele não vai ficar assim, porque ele não tá pronto, vamos dizer assim. Mas eu vou tirar igual. O que acontece? É muito rápido o ponto do açúcar.
Isso. É muito rápido o ponto do açúcar. E aí, às vezes, tu tira ele e não dá, e começa a petrificar já antes de tu colocar, já na colher, assim. Então é muito rápido. Aí o que que acontece? Uma vez eu errei o ponto e eu fui continuar a tentar fazendo. Eu coloquei mais um pouquinho de água para dissolver aquele açúcar que tinha petrificado. E eu consegui dar o ponto normalmente, voltou ao ponto que tinha que voltar e aí eu consegui tirar. Se vocês quiserem, esse daqui vocês não vão conseguir provar, porque eu não vou conseguir dar o ponto agora. Mas vocês podem ficar à vontade para provar qualquer um dos doces que eu trouxe. E depois eu entrego uma lembrancinha para vocês no final. No final vou passar o menino recolhendo. Ok, então. Obrigada, Marina. Nada. Obrigada. Obrigada.